Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, recebendo a doutora Paola Andrade, dentista especialista em harmonização facial. Doutora, para chegar nessa especialização de harmonização facial, para poder ser apresentada como tal e poder atuar como tal, qual que é o tempo aí de formação? Primeiro a faculdade de odontologia, que já são 5 anos, né? Isso. E depois quais são os caminhos para você chegar ao ponto de poder fazer uma cirurgia? Eu acho essencial a gente fazer uma especialização para aprofundar mais. A especialização dura em torno de 18 meses, 2 anos. E, com certeza, cursos complementares, né? Para você ter avanços técnicos. Eu mesma, eu estou fazendo uma residência nos Estados Unidos, que o primeiro módulo foi ano passado, em Harvard, e agora o segundo foi em Harvard e Cambridge. E o terceiro vai ser em Stanford, na Califórnia. Então, assim, eu acho que, e eu tenho outros cursos também, então eu acho que, assim, o que a gente tem que fazer é aprofundar. Aí varia, né? Tem curso de 3 dias, tem curso de 1 semana, mas a especialização normalmente é em torno de 2 anos, né? Além da faculdade de 5 anos de odontologia. Ou seja, uma longa jornada. E essa longa jornada, ela também, de certa forma, na jornada, o empreendedorismo aparece em algum momento? Porque acaba sendo importante, não é uma parte só técnica. Você pode até ter alguém que cuide do seu financeiro, você pode ter alguém que cuide do administrativo, mas a veia empreendedora tem que estar com quem está na formação. A gente tem destacado muito aqui no programa, quando a gente traz sobre profissão, né? Sempre tem alguém que passa por uma faculdade sem ter nenhuma visão de empreendedorismo. Qual que é a visão? Você é tão jovem, como é que você vê essa visão do empreendedorismo chegando com os dentistas que estão saindo, que estão se especializando em várias áreas? A faculdade, ela dá uns auxílios, né? Mas eu tive a sorte porque eu tive meu pai, né, comigo, o Dr. Paulo, que me auxiliou bastante nessa parte de empreendedorismo, me ajudou a escolher o que eu ia querer fazer no pós, mas a faculdade, a gente, assim, né, não tem uma matéria específica, né? Parece que agora tem, na faculdade mesmo. Ou seja, quando você fez, não tinha, agora já tem, é isso? Tem, assim, tem algumas assim, mas não é bem uma específica de empreendedorismo, entendeu? Parece que hoje em dia já tem uma matéria mesmo específica que auxilia e tal. Que legal, porque a gente tendo um pouquinho de conhecimento de empreendedorismo, porque a turma é jogada, né? Como a gente conversou aqui com o Wendel, que é farmacêutico, que é especialista em administração farmacêutica, ele falando pra gente, né? Que acaba que passa pelo período da faculdade, você tem um tanto de disciplina acadêmica e uma área que precisa tanto empreender e acaba não tendo um empreendimento ali tocado, não. O empreendimento é levado ali pelo aquele profissional, mas sem ter um conhecimento adquirido na própria universidade. Talvez até nem tenha que ser na faculdade, mas talvez a faculdade possa ajudar um pouquinho. Mas tendo ou não essa formação, você tem que, ou tendo ou não um pai que já abre os caminhos, no final das contas você tem que ter uma possibilidade ali de ter um melhor relacionamento com as pessoas, atendimento e tudo mais. Como é isso hoje, por exemplo, a pessoa que chega no consultório? Doutora, eu estou querendo mudar, eu quero parecer o Brad Pitt, como é que eu faço? Aparecem esses casos, aparecem essas coisas bizarras assim? Não precisa citar o nome não, porque ele compromete a gente. Não, mas aparece sim. Uma coisa que a gente tem que deixar sempre muito claro na harmonização é que a gente não pode nunca tirar a individualidade de cada um, né? Até porque tem casos que às vezes as pessoas aprofundam muito, né? Utilizam muito material e às vezes quando a pessoa se olha no espelho não se reconhece. Pois é. E isso é um impacto até psicológico muito grande. Então, assim, tem que sempre conversar com o paciente, falar assim, olha, ele é uma pessoa, você é outra, vamos... Lógico, vamos caminhar. Mas conta uma história pra mim. Quem chegou lá no consultório e falou que queria ser quem? Que é interessante entender o que você passa lá no consultório. Tem muita gente que pede a boca da Angelina Jolie.
Angelina Jolie. Eu chego e falo assim, nossa, eu quero aquela boca igual a dela, que aquela boca é maravilhosa. Eu falo assim, gente, realmente, aquela boca assim, é linda, né? Mas a gente tem que construir, a gente coloca 1 ml, coloca 2 e vai construindo. Mas tem gente que já fala assim, teve uma paciente pra mim que chegou e falou assim, eu quero 3 ml de uma vez. Eu falei assim, não tem jeito, vamos com calma, né? Ela falou assim, eu quero a boca da Angelina Jolie, eu quero. Eu falei assim, não, calma, vamos construir. Né? É lógico que sim, você não pode falar com o paciente que você vai conseguir deixar a pessoa com essa boca, porque... Mas você também não pode tirar esse sonho dela, assim, né? É lógico, a gente consegue trazer um volume igual, parecido, sabe? Mas assim, idêntico, né? O problema é o cara, né? O problema é o cara chegar lá no consultório e querer o cara não, no caso, a moça, né? Chegar querendo a boca da Angelina Jolie e sair com a boca do Coringa, né? Porque da Angelina Jolie pra boca do Coringa, aquela boca... Gente, podia colocar aí Fábio, coloque agora aí na edição pra gente colocar as bocas de quem eu tô falando, do Coringa e da Angelina Jolie, pra gente entender, pra quem não conhece, nem a Angelina Jolie, que é difícil não conhecer, e pra quem não conhece o Coringa, que também é difícil não conhecer. Agora, esse pedido, e aí a partir dessa, claro, todo mundo tem o direito de querer ser quem quiser, projetar quem ele quiser. Tem esses casos estranhos que aparecem, né, como o Ken humano, aparecem umas coisas assim que são bizarras. A pessoa querer tá ali, né, tem meios para isso, super aprovo, eu acho que a pessoa pode ser o que ela quiser. Certeza. Mas tem um limite que você coloca, você falou que vai até o sonho ali da pessoa, você embarca, não, 3 ml não dá, mas tem um momento que você, por exemplo, tem casos em que não tem jeito, você é feio mesmo, não tem jeito, desiste, não, fora claro brincadeira. Que não. Claro que você não vai falar isso, mas tem gente que não, por exemplo, o objetivo dela, você tem que falar, olha, não tem jeito, você tem uma boca fina, não vai ter como você ser a Angelina Jolie, tem como ter, ou tudo é possível no processo de harmonização facial. Eu acho que assim, a gente tem que saber, nós como profissionais, a gente tem que saber o limite, né? Até pela elasticidade da pele, né? Se a gente coloca muito produto, como é que vai ser isso no futuro? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas assim, lógico que a gente não... Tem como a gente chegar bem próximo, às vezes, do que o paciente quer. Mas uma coisa que eu sempre faço também é tirar uma foto do antes, porque as pessoas, elas perdem a noção de como era antes, entendeu? Eu já preenchi os meus lábios já várias vezes, na verdade foram 4, mas assim, uma vez a cada ano, e eu olhava minhas fotos de antes e falava assim, gente, eu não tinha nada, não tinha nada. Porque hoje a gente fica nesse vício da gente, às vezes, colocar mais um e vai mais um e vai mais um, e a gente perde completamente a noção. E é normal, sabe, perder a noção. Então a gente tem que sempre fotografar o paciente também antes, para falar assim, olha, você lembra como seu lábio era bem fininho? Às vezes você coloca muita boca, aí você vai precisar colocar um queixo, é isso que você quer? Né? Tem que sempre estar conversando, né, pra gente não ultrapassar os limites, né? E também, por exemplo, mexer na face é mexer com a comunicação da pessoa, com a voz ali também, não com a voz, mas com a forma com que a voz vai sair ali, com a boca e tudo mais. Um procedimento que pode ser bonito, você tem que analisar e sei que clinicamente não vai ser legal. Isso, exatamente, né? Porque o profissional, o paciente é leigo, né? Ele não sabe, ele não tem noção das coisas, assim. Lógico que tem uns que estudam, mas o profissional, ele tem que ser profissional, né? Agir dentro do que é permitido e o que cabe a cada paciente. Paula, você falou que mexeu na boca e eu fiquei olhando assim, gente, como é que era antes e tal, fiquei imaginando. Você tem, como profissional, essa mania, não sei se o hábito, de observar e falar assim, eu mudaria isso aqui. A pessoa entra no seu consultório, eu acho que dava para dar uma mexida nessa boca dessa pessoa, dá? Você tem essa mania, já é uma coisa que está dentro da sua formação? Tenho. Nossa, demais. Às vezes, e é sem querer, sabe? Mas lógico que discreto, né? Não fica assim encarando. Mas sempre eu olho assim, sorriso, né? Como eu sou dentista também, eu olho muito sorriso. E na área da harmonização também, eu sempre já fico analisando, daria pra fazer uma coisinha ali e tal. Mas eu não falo, né? Lógico, só se a pessoa me perguntar. Mas sim, eu analiso bastante.
Você falou muito de manter a individualidade, né? E a pessoa, às vezes, tem muito dinheiro. Claro que a gente não vai citar aqui, que também não é interesse, mas tantos artistas, né, que a gente viu que fez harmonização facial, que a gente olha assim e fala assim, pô, não estou reconhecendo esse artista mais. Tem um cantor aí que ele mexeu tanto no rosto que quando você vê ele, cada dia ele está diferente. Tem que ter um cuidado, a pessoa mesmo ela tendo um poderio financeiro para poder modificar. Hoje, um tratamento de harmonização facial simples, dá para dizer uma média que fica de mercado, uma média de investimento que a pessoa tem que fazer? Varia muito, né? Porque, assim, não tem como falar bem, assim, uma média. Não há data, cada profissional tem um jeito, tem uma forma, trabalha com um produto diferente. Não é nem por isso, não. É mais pela quantidade mesmo, sabe? Uhum. Porque para você fazer, às vezes, uma mandíbula bem marcada, você precisa colocar uns 3 ml, uns 2 ml de cada lado. Agora, para fazer um lábio, às vezes 1 ml dá, entendeu? Então, assim, é difícil falar um preço exato. Porque, às vezes, também, a pessoa precisa... Harmonização não é só preenchimento, né? Não é só estético, assim, falando em si. A gente também tem que ver, às vezes, a saúde da pele, né? Tratar a pele antes, fazer um bioestímulo com colágeno, sustentar a face, entendeu? Então, assim, são várias coisas dentro da harmonização. Não é somente, eu quero preencher, quero isso. A gente tem que tratar também, antes de tudo, antes da estética em si, entendeu? Não uma doença, no caso, né? Mas a pele mesmo, às vezes a pessoa tá assim com uma ruguinha definitiva ali, a gente precisa fazer o quê com essa ruga? Como a gente vai tratar ela? Entendeu? Doutora Paola Andrade, dentista especialista em harmonização facial. Doutora, eu quero te agradecer demais aqui pela presença. Pedir desculpas também pela brincadeira, né? Porque a gente tem que fazer o papo ser mais leve. E quem quiser te encontrar aí para saber mais detalhes, quiser continuar esse papo aí sobre harmonização, quando você não estiver nos Estados Unidos, pode ir no seu consultório. Quando você não tiver, pode procurar também pelas redes sociais, Isso. Tem meu Instagram, que é @doutora.paolabandrade. Legal, tá aí na tela para você e eu quero agradecer demais e dizer sucesso aí para você. E sempre que tiver novidade lá dos Estados Unidos, conta pra gente. A gente gosta muito desse assunto médico e economia, porque essa coisa de... Eu acho que eu comentava aqui quando o seu pai veio, né? As pessoas ficam assim, paciente, não é cliente. Não, paciente, é cliente sim, tá todo mundo querendo buscar o melhor e que bom que a gente está avançando para isso. Inclusive, quem é paciente do SUS é cliente também, porque está pagando imposto para estar lá e tudo mais. Então a gente tem que amadurecer essa ideia dessa relação na saúde ser cliente. Somos clientes, seja de uma clínica particular, seja do SUS. Obrigado, viu? Obrigada a você. A gente agradece demais a você que esteve aqui. Eu quero lembrar a você que esse programa, que você chegou no finalzinho, você perdeu, você pode ir lá no YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Lá você acompanha tudo de novo que a gente falou aqui no programa e você pode compartilhar para outras pessoas. Todo mundo ficou assim, gente, que mercado é esse, hein? Talvez nem conhecia. Pois é, a gente volta numa próxima edição do Economia. E agora?